Colossenses 3, 17 a 21. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Eu queria que os irmãos lessem juntos. Tem uma tradução aqui sendo expostas. Seria bom ler por ela que a gente fica uníssono. Então, vamos ler novamente, do 17 até o 21. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Até aí, oremos. Senhor, mais uma vez, dá-nos perseverança na Tua palavra, dá-nos ações de graças, como aqui acabamos de ler. Tudo que fizermos, seja em ações de graças, em palavras, em ações, que assim seja em nossas famílias, que assim seja na Igreja de Cristo. Nós queremos pedir, abençoa nossas famílias. Todas nossas famílias são carentes. Todos nós dependemos de Cristo, que é o nosso cabeça, o nosso Senhor, o nosso Deus e Pai. Abençoa os filhos, abençoa os netos, abençoa os jovens da igreja, os idosos, todas as famílias da terra, todas as famílias dessa igreja. As que estão passando por dificuldade, problemas, edifica, sustenta pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, o tema que eu coloquei foi perseverando no caminho da humildade. Sabe quando, não sei se você já chegou a algum momento da vida ou da família, da vida familiar, de pensar, não aguento mais. Não aguento mais. Seja os problemas da família, seja até mesmo a vida, né? Aquele dia mau, aquela dificuldade, os problemas da família também, não aguento mais. Isso, infelizmente, às vezes pode sair de nossos lábios, não deveria sair. No entanto, a Bíblia diz que Deus pode nos renovar. O poder de Deus é capaz de trazer nova esperança, nova sabedoria, caminhar mais uma milha, não desistir. Se olharmos para nós mesmos, nós desistiremos, como família. Agora, se olharmos para o Evangelho, se olharmos para a palavra, seguiremos adiante, em humildade. Sabe quando você cansa de ser humilde? Não sei se vocês já cansaram de ser humilde. Às vezes cansa de ser humilde, né? O Evangelho nos torna humilde, na igreja e na família também. Às vezes a gente tem esse sentimento pecaminoso de, tipo assim, eu já me humilhei tanto na família, como pai, como marido. As mães, né? Hoje é dia das mães, talvez algumas mães pensem, mas eu já me humilhei tanto, já dei a vida, já fiz isso, eu não vou fazer mais isso, vou sair do caminho da humildade. Não façamos isso. É o caminho de Cristo, é o caminho do Evangelho, é o caminho da perseverança, é o caminho da humildade mesmo, que valerá a pena seguir por ele, que é o caminho que Cristo nos ensinou. Ele mesmo veio a essa terra, lavou pés, serviu. Nós não podemos desistir desse caminho da humildade. Esses dias estivemos aqui na igreja, nesse simpósio da família, tratando sobre a família, sua origem em Deus, seu propósito. Deus criou o ser humano com propósito, a família também, apesar de que a família não é o principal propósito de Deus.
Deus, a glória de Deus é o mais importante. Deus nos criou com um propósito e nos fez família, nos fez sociedade. Nós também não podemos cair no erro da idolatria à família. Não, Deus é maior do que a família. No entanto, a família é uma grande bênção e um grande instrumento de Deus para nos santificar e para que a glória dele seja vista entre as nações. Estudamos sobre perseverança na educação dos filhos, né? Perseverança na fé, perseverança na família e perseverança na educação dos filhos, que é outra área que às vezes os pais podem desanimar. Perseverando no berço, na infância, nos dias difíceis, até que Cristo seja formado neles, em nossos filhos. Até que. Isso é um processo, isso é a infância inteira, a adolescência, até a maturidade. E às vezes a gente tem vontade de desistir. Principalmente em dias difíceis, quando a gente vê rebeldia nos filhos, quando parece que não está funcionando aquilo que a gente está ensinando. Mas a palavra de Deus nos ensina a perseverar, continue dando exemplo, continue pregando o evangelho, continue disciplinando, continue adorando, continue instruindo, repreendendo, ensinando, até que Cristo seja formado neles. Pode ser até que a gente nem veja isso, né? Mas no que depender de nós, até que Cristo seja formado nos nossos descendentes. Até a gente morrer antes. Mas a gente fez ali, perseverou, enquanto tivemos fôlego, perseverantes na fé, perseverantes no testemunho, até que Cristo seja formado neles. Nosso modelo de criação e de filhos é o próprio Deus. Ele persevera no seu povo, ele prometeu estar com seu povo sempre, até o final. Como é que a gente educa? É olhando a forma que Deus trata o seu povo. Sempre que eu tenho uma dúvida, o que fazer, o que decidir, como educar, eu olho para as Escrituras. Eu olho como Deus agiu, desde o início, em Gênesis, como Deus agiu, como Cristo agiu. Aí vem luz, aí vem entendimento ao pai, à mãe, como agir, o que decidir. Por quê? Porque Deus persevera em nós, Deus persevera em nos disciplinar, Deus persevera em corrigir. É algo equilibrado que Deus faz ali, na medida certa, Ele nos disciplina, na medida certa Ele nos ama. Então é o modelo nosso, é Deus. Por quê? O nosso modelo humano é limitado, é caído e a gente falha. Mas o modelo de Deus é perfeito. Devemos perseverar em Deus. Ele prometeu estar conosco até o fim, nós devemos perseverar também até o fim. Ele ensina o seu povo, nós devemos também ensinar a nossa família. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós também não devemos desistir dos nossos filhos, nem desistir da família. Eu fico pensando como cada casal aqui da igreja, né? Temos alguns casais que estão aí pela primeira vez sendo pais, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas temos bebezinhos aqui chegando, estou muito feliz. Lá na congregação de Pedra d'Água também tem um casal que eles anunciaram para nós na última vez que eu fui levar a Santa Ceia, que estão esperando também o primeiro filho. Não sabiam, fizeram um teste de gravidez, deu negativo e ficaram tranquilos. 3 ou 4 meses depois, viram que estava grávida mesmo, né? Então foi uma surpresa. O teste deu negativo, mas depois viram que estava grávida. Um casal lá de Pedra d'Água. Então, irmãos, fico pensando nesses casais, nos outros casais jovens aqui da igreja que ainda não têm filho, que pretendem ter. Como é importante vocês estudarem sobre esse tema, família, criação de filhos. Essa é a hora de se preparar. E como é que a gente se prepara? É pela palavra, é pelo evangelho, é com oração. Cada experiência de cada casal é diferente quando vai chegar um filho. Eu não posso pedir que vocês repitam aquilo que eu fiz, que nós fizemos. Às vezes eu vejo casais tão preocupados com enxoval,
com decorações, com lacinhos, com isso, com aquilo. Tudo bem, isso aí é natural da vida. A gente tem que respeitar a cultura, as finanças, a individualidade de cada família. Mas isso não é o principal. Como às vezes eu gostaria que os casais jovens estivessem se preparando melhor espiritualmente, lendo mais a Bíblia, estudando sobre como criar, como disciplinar, se enchendo da palavra, se enchendo, perseverando, para que pudesse criar seus filhos com sabedoria, com entendimento, com a palavra. E às vezes se prepara com tudo, com berço, com isso, com aquilo, mas não se prepara mesmo na oração, diante de Deus. Me ajuda a criar meu filho, me ajuda, me ensina a perseverar no Evangelho. Na nossa experiência, quando Sara e Débora foram nascer, foi tanto preparo, foi quarto novo, foi 2 berços de uma vez, 2 enxovais, era tanta coisa, se bem tanta coisa, tanta fralda, tanta coisa que Deus nos deu, e somos gratos por isso. Já Timóteo foi tão mais simples, não teve quase nada assim em comparação às meninas, viu, filho? Desculpa, Timóteo. Ele está ali olhando para mim, né? Mas a gente no campo missionário, uma casa mais simples, eu acho que nem quarto próprio ele teve. Dormiu perto da gente no início, depois junto com as irmãs. O enxoval a gente veio comprar pertinho já dele nascer e deu tudo certo. Eu fico brincando, às vezes, eu digo, rapaz, não tem essa preocupação não. Se hoje nascesse gêmeos lá em casa, eu não tinha problema nenhum. Vai na feira, compra uns, eu não sei nem o nome dos negócios lá, das crianças. Compra ali, está tudo bem. Para que 9 meses de preparação, investindo tudo nisso? Eu não sou desse tipo. Quem quer ser, seja, não tem problema. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente não investe no ensino, na oração, no discipulado dos nossos filhos, ali. Senhor, a minha maior responsabilidade como pai é pregar o Evangelho, é que meus filhos creiam, é isso que eu quero, Senhor. Pode faltar tudo, mas sendo crente, sendo de Deus, está bom para mim, Senhor. Às vezes a gente não vê isso, pode até os irmãos terem. Às vezes a gente não percebe esse maior desejo, que é ver filhos servindo, amando. A gente se preocupa mais com todas essas coisas e outras que devem ser respeitadas, mas a nossa maior necessidade é Deus. Nossa maior necessidade, como disse Tiel falando aqui para os namorados, sobre a palestra de namoro, a sexualidade não é nossa maior necessidade, né? Os casais que estão namorando aqui, os jovens da igreja, às vezes focam nisso, como se sexo fosse uma maior necessidade. E Tiel falou, e eu concordo, não é. A nossa maior necessidade é de fato Deus. Como disse o presbítero Tiel também, nossa necessidade, a Bíblia fala, é o pão de cada dia, é o vestir, lá em Mateus 6, e Deus prometeu suprir nossas necessidades. Sexualidade é desejo, e pode ser controlado, e pode ser vivido com honra, pode ser educado pela palavra de Deus. É algo simples, algo que faz parte da família, deve ser vivido e dialogado. Como eu disse também na palestra sobre sexualidade, é como a gente, ou melhor, eu afirmei algo que eu nunca tinha afirmado, mas eu penso que eu estou certo. É uma frase um pouco difícil. É dizendo que todos nós temos dificuldade na sexualidade. Eu nunca tinha entendido isso. Eu sempre pensava em mim. Eu tive problemas de sexualidade na adolescência, antes de 16 anos. Como foi difícil entender, viver sem o Evangelho. Eu não tinha o Evangelho nessa época, antes de 16 anos. Quantos conflitos. Eu pensava, eu tive problemas de sexualidade. Verdade. Só que agora eu passo a entender que todos nós temos, de uma forma ou de outra. Alguns mais complexos, outros... Por quê? Porque é um aprendizado. Andar no caminho do Senhor, andar na palavra, é difícil para todo mundo. E a palavra vai nos educando, né, na sexualidade, que foram assuntos tratados aqui nesse simpósio.
Tratamos sobre namoro, tratamos sobre sexualidade, perseverar na educação de filhos e como nós devemos estudar esses assuntos, estudar, nos dedicar. A igreja é um ambiente que a gente não pode excluir essas questões. Por quê? Porque a sociedade está aí debatendo. E nós temos que discutir da forma correta, da forma bíblica. Tratamos tantos assuntos importantes, pais e filhos, namoro, sexualidade. É tão importante ensinar corretamente tais assuntos, teologicamente, cada um deles, corretos e aplicáveis ao povo de Deus. Como igreja, podemos falar de tais assuntos sem temor e com reverência, buscando ser santos e obedientes a Deus. Isso é possível. É possível ter um namoro saudável. Os jovens não precisam pecar, errar, não. Estude sobre esse assunto. É possível você começar bem. Você tem que estar focado em Deus primeiro. Focado no Evangelho, se converter primeiro, para depois formar uma família também abençoada. Como seria bom que nossos... Outro dia eu vi um pastor falando sobre o filho, né, que alguém perguntando para ele se o filho com 15 anos já podia namorar. Aí, na opinião dele, ele disse, não. Eu achei interessante isso, né? Não, por quê? Porque não tem maturidade, não tem finanças para sustentar a família, não tem sabedoria ainda para conduzir uma família. Mas como é possível namorar, casar de forma santa? A sexualidade de forma santa também. Por quê? Porque Deus nos criou assim, com desejos, com necessidades, e Ele supre cada uma delas da forma equilibrada, da forma santa, não com idolatria, não com excessos, mas da forma correta nós podemos desfrutar de todas essas questões. No entanto, devemos primeiro ser realizados no Senhor, convertidos. Como eu falei para vocês, até os 16 anos eu tive muita dificuldade. Depois disso, quando eu conheci o Evangelho, isso mudou totalmente. Eu tinha uma centralidade em Deus. Deus me bastava. Até hoje, graças a Deus. De tal forma que eu fiquei feliz com Deus. Não importava se ia casar ou se não ia, se ia ter filho ou se não iria ter, se iria ter um bom emprego ou não iria ter, se minha casa seria grande, bonita ou não. Isso tudo passou a ser secundário. Uma realização, um preenchimento, a glória de Deus invadiu em Cristo Jesus a minha vida. E é isso que eu desejo para cada jovem, para cada um de nós. A gente não buscar satisfação em coisas secundárias, que são importantes. Mas primeiro é essa plenitude, essa fé, casado ou solteiro. É primeiro Deus, é primeiro essa comunhão, essa satisfação em Deus, para depois constituir uma família, se Deus quiser. Mas isso só vem por meio da fé, isso só vem por meio da palavra, isso só vem por meio do Espírito Santo. Nós precisamos ter esse encontro com Deus, essa libertação, essa satisfação em Deus, não nas coisas secundárias da vida. Passaram a perder um pouco o valor para mim, essas questões. Não importava mais a formatura, o emprego. Tudo isso tem o seu valor e eu dou valor. Mas foi tão grande aquilo que me invadiu, o Evangelho, que essas coisas perderam um pouco o valor. Depois Deus foi colocando no lugar, depois Deus foi dando um emprego, depois Deus deu uma casa, depois Deus deu um carro, depois Deus deu a família, mas era para a glória dele. O coração, nada disso preenche. Outro dia alguém estava dizendo, né, que Deus vai dar um carro novo para vocês. Eu digo, tudo bem, pode me dar, não sou contra não. Se Ele quiser dar, pode dar.
Mas eu disse, não é esse o foco da nossa vida. Nosso foco é a missão, é a glória de Deus. Pode até o carro se perder, se acabar, mas nós vamos continuar fazendo a missão, seja com carro ou sem carro. Se Deus quiser dar outra, amém. Se não, não é isso a vida. O principal da vida não é um carro. Posso voltar a andar de ônibus, voltar de mototáxi, fazer visita na casa dos irmãos de mototáxi. Eu não me importo. Não me importo. Então, como a gente perde o foco? Se Deus nos deu, amém. Nosso coração não está nisso. Porque é como diz o pastor David Merck, né? Duas coisas às vezes atrapalham a gente na família. É a prosperidade e a falta de perseverança, né? De levar o evangelho para nossos filhos. Duas coisas muitas vezes nos atrapalham, né? O foco na prosperidade. Quando estamos prosperando, a gente esquece de honrar a Deus. A gente esquece do caminho da humildade. A gente esquece que melhor é obedecer a Deus do que qualquer outra coisa periférica. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, nos diz que Deus proveu tudo o que precisamos para termos uma vida de piedade. Tudo que nós precisamos para ter uma vida de piedade, Deus proveu, Deus vai dar, Deus estará conosco, nos dará força, nos dará perseverança, nos dará sabedoria. É a promessa dele. Tudo que precisamos para ter uma vida de piedade, Deus já proveu em Cristo Jesus. O poder divino, diz o texto, deu-nos tudo que contribui para a vida e para a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Essas coisas são mais importantes, o conhecer de Deus, o crescer na fé. Isso que realmente tem valor, isso é o valor maior da família, o valor maior da igreja. E isso Deus já nos deu, a vida, a verdadeira vida, Ele já proveu. A vida eterna, a salvação, pelo poder dEle, pelo poder divino, Ele já nos deu tudo que contribui para a vida e para a piedade. E nesse processo, Ele faz-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Esse é o sentido da vida, é o sentido da família, conhecer mais a Deus, mais Cristo, mais Deus, é o conhecimento de Deus, é uma das doutrinas principais de 2 Pedro, é o conhecimento verdadeiro de Deus, mais do que o conhecimento intelectual, mas é o conhecimento da experiência, de conhecer quem é Deus, de uma vida aos pés de Deus, humilde diante de Deus. É conhecê-lo enquanto a gente educa os filhos, enquanto a gente prega o evangelho, a gente vai vivendo e vai conhecendo a Deus. Deus já proveu isso para nós. Esse conhecimento maior do que a intelectualidade, de experiência, de perseverar, de não desistir, de saber que Deus está ali conosco. É experimental esse conhecimento que fala aqui Pedro em sua segunda carta, que isso vai se revelar de várias formas na vida, e uma delas é na família. Esse conhecimento de conhecer a Deus verdadeiramente, que é o que importa, de amá-lo, servi-lo, adorá-lo, viver para Ele, viver aqui na terra com os olhos na eternidade, ligados a Ele, isso é o que interessa em primeiro lugar. E isso Deus já proveu. Diz aqui o texto, isso Deus já proveu para nós. Priorizando nessa vida de humildade, né? Estou falando aqui sobre humildade, perseverar na humildade, não desistir do evangelho, é esse tema que eu estou tratando. Nesse processo de conhecer a Deus, de ser humilde, às vezes a gente quer desistir, mas é aí que a gente conhece a Deus. Difícil ser humilde, difícil se humilhar diante de Deus, difícil se humilhar na família, difícil se humilhar como marido, como o texto diz aqui, né, de Colossenses, que foi dito ali, maridos, amai a vossa esposa, não a trate com amargura. É difícil se humilhar.
Tratar a esposa com respeito, com honra, com dignidade, não com amargura. Requer humildade, requer Cristo. Esposas, sejam submissas. Diz o texto também, requer humildade. Ao próprio marido como ao Senhor, como convém no Senhor, é muita humildade. Filhos, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Humildade dos filhos. Como é difícil, por isso que às vezes a gente quer desistir da humildade. Eu não sei se vocês já quiseram desistir da humildade, eu já quis. É tão, às vezes, tão, é tão humilhante ser humilde. Às vezes é tão, sabe que a gente tem que se humilhar, dá raiva porque parece que você é bobo. Parece que é uma tolice, mas não é. Vale a pena o marido fazer isso aqui. Não trate a esposa com amargura, mas se humilhe, a respeite, a honra a Deus. Mulheres sejam submissas, continue, porque primeiramente a Cristo, depois na família. Não canse de fazer isso. Às vezes a gente pode se cansar de fazer o bem, e a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque às vezes cansa. É aquele dia que a gente diz, eu não aguento mais investir na minha família, não aguento mais educar meus filhos, eu não estou vendo o resultado. Persevere um pouco mais, creia, ore, continue se humilhando. É Deus, na verdade, que está trabalhando. Não é sobre nós. Não é para que nós apareçamos porque temos uma família abençoada. Não é por isso. Há um propósito maior. Não é sobre nós. Nós temos que ser humildes para entender. Não é sobre nós. É sobre a eternidade, é sobre Deus. E nós somos abençoados nesse processo de santificação. Nesse caminho da humildade, muitas vezes nós temos que priorizar sempre a glória de Deus em detrimento da nossa glória e vontade. Intencionalmente, sabiamente, em cada situação de decisão familiar. Não sei se ficou claro isso que eu quis dizer, né? No dia a dia da família, cada decisão, decida pela humildade, decida pelo correto, decida pelo santo, mesmo que seu coração queira outra coisa, mas decida por Deus, decida pela palavra. Haverá fruto de justiça, o fruto da obediência vem depois. Sempre, qualquer decisão, qualquer dúvida, qualquer coisa da família, estude, examine as Escrituras, pensa, reflita e aí toma a decisão humildemente, pela palavra, não pelo seu coração. Esse é o caminho da humildade, que às vezes a gente cansa, às vezes a gente quer tomar a decisão por nós mesmos. Mas o que a Bíblia diz é não. Bem-aventurado é o que confia no Senhor, bem-aventurado é aquele que espera no Senhor. Feliz. Então, é priorizando sempre a glória de Deus, em tudo, irmãos, em tudo. A começar do enxoval que a gente vai escolher. Senhor, está glorificando o Teu nome. O que é que eu estou ensinando meus filhos com isso? O Evangelho, é melhor comprar isso aqui ou mandar uma oferta para os missionários. Coisas desse tipo. É tudo a gente sondando o coração, por que eu quero isso, porque isso glorifica a Deus, por que eu estou agindo assim. Depois vem a escola dos filhos, por que eu estou colocando nessa escola, ou por que não colocarei nas escolas. Vou educar meus filhos em casa, mas tudo tem que ter uma resposta, tudo tem que ter uma base bíblica, não é o método, não é porque os outros estão fazendo. Se eu decidir colocar numa escola formal, vou acompanhar, vou instruir, vou mostrar os perigos que meu filho está passando, vou protegê-lo com o Evangelho. Se decidir criar em casa, assumir o compromisso, não porque é moda, é porque a glória de Deus não é sobre nós, é sobre Deus. Cada decisão da vida não é por imitação, porque está na moda fazer isso, não é pela palavra.
consciente do que está fazendo, humildemente, sabendo que vai dar trabalho, mas vai valer a pena. Intencionalmente, sabiamente. Quantos pais, homens, né? Estou falando agora dos homens, precisam ser pais intencionais. Como se fala sobre isso? Quantos pais relapsos que não participam, que não opinam, que não lideram suas famílias, ficam só na defensiva. Não é assim. O pai deve estar cheio, humildemente diante de Cristo, cheio da palavra, liderando a sua família com sabedoria. Dá trabalho. Dá mais trabalho educar do que ganhar uma guerra. Dá mais trabalho em casa do que o trabalho da gente fora. Por que tanta gente prefere trabalhar fora que se ausenta dos problemas da família? Não estou aqui sendo contra o trabalho nem dos homens nem das mulheres, mas só não pode ser uma fuga. Só não pode ser uma fuga. Não sou contra homens nem mulheres trabalharem, muito pelo contrário. No entanto, não pode ser uma fuga para fugir dos problemas. Como nós temos que ser intencionais, conversar com nossos filhos, orar, descansar. Esses dias, nossa filha Débora, né, que está aqui, ela foi fazer um exame de tireoide. E a gente ficou preocupado, né? Ela estava sentindo alguns problemas e a gente ficou logo preocupado e tal. O médico mandou fazer um exame, a gente providenciou. Aí na hora que ela ia fazer o exame com Simone, eu me levantei, né? Era logo cedinho. E isso é ser intencional. Só estou dando um exemplo para vocês. Eu poderia ter ficado deitado na cama e, Simone está indo com ela, está tudo certo. Não, na hora que eu vi, eu já sabia que elas iam, me levantei, minha filha, vou orar com você. A gente tem que ser intencional, cuidar, falar, interagir com sabedoria. Aí orei por ela de forma simples, né? Deus abençoe o exame, seja feita a tua vontade. E cá comigo eu pensando, aconteça o que acontecer, ela é de Deus. Se der algo maligno, não tem problema, Senhor. Tu estarás conosco, tu estarás com ela. Não quero poupar minha filha de sofrimento. Se esse for o caminho para ela amadurecer, amém, Senhor. Fez o exame e deu tudo bem. Mas era a atitude ali diante de Deus. Qual é o maior bem que eu quero para minha filha? É Deus, é o Evangelho, não é a saúde dela, não. Entende? Eu preferia, Deus, eu vou dizer algo muito sério, mas é verdade, eu preferia ver ela doente perto de Deus do que com saúde longe de Deus. Veja como é sério. Isso é ser intencional, isso é estar atento. As coisas eternas são mais importantes que a saúde, que o dinheiro, que a prosperidade, isso tudo Deus dá. Isso tudo é secundário, a gente se alegra, a gente fica feliz. Glória a Deus, filha, que bom. Você está bem, mas não é isso o principal da vida, não é a saúde. É o Evangelho, é a eternidade, é Deus, é a família, honrando ao Senhor. Uma família imperfeita, como a de todos nós, mas que busca se humilhar a cada decisão, a cada luta, a cada oração, a cada projeto, a cada decisão, honrando a Deus mais do que honrando a si mesmo. Intencionalmente, sabiamente, em cada decisão familiar. Prefira sempre a glória de Deus. Pergunte-se, examine as Escrituras. As Escrituras são aptas para ensinar, corrigir, educar na justiça, segundo Timóteo 3,16 em diante. Tornar o filho sábio em Jesus, maduro e perfeito. É isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, lá nesse texto, segundo Timóteo 3. Quanto a ti, Timóteo, os últimos dias serão difíceis, Timóteo. Aí ele fala as dificuldades dos últimos dias. Homens avarentos, desobedientes aos pais, idólatras. Essa era a geração de Timóteo. Já naquela época, imagine hoje.
Paulo estava falando como um pai ao filho, advertindo: esse é teu mundo, Timóteo, é assim que é a vida, olha aqui. Aí ele diz: quanto a ti, Timóteo, é diferente. Você foi instruído desde a infância por sua avó, por sua mãe. E você sabe quem te instruiu, que foi a avó, foi a mãe, foi Paulo depois, quando o encontrou. Na verdade, foi Deus ali instruindo Timóteo. E Paulo disse que essa escritura que Timóteo recebeu, ela é apta para corrigir, para educar na justiça e tornar Timóteo perfeito numa geração incrédula e longe de Deus. Que efeito maravilhoso da palavra de Deus das Escrituras na vida do jovem Timóteo. A avó e a mãe investiu, Paulo também investiu e nasceu o fruto de uma pessoa madura, de um filho maduro no Evangelho. Não é isso que queremos como pais? Que nossos filhos se tornem maduros em Cristo, como diz o texto, sábios em Jesus, sábios na salvação. Será que, como pais, sinceramente, nós temos esse desejo de ver nossos filhos firmes em Cristo? É o que mais queremos para eles mesmo, de verdade? Eu lembro da minha mãe, que está aqui. Isso foi algo que marcou a infância, a adolescência, que ela dizia em tudo que ela podia fazer por nós, toda a simplicidade. Ela dizia mais ou menos assim: eu prefiro ver meus filhos firmes no Senhor do que formados, do que cheios de outros bens dessa vida e longe do Senhor. Ela dizia mais ou menos assim. E graças a Deus, isso marcou, isso formou, isso mostrava a prioridade que ela queria de nós, que era nos ver crentes, que era nos ver Cristo, não importava se ricos ou pobres, com formação acadêmica ou não. Por mais que fosse algo um pouco exagerado, não é? Porque, na verdade, a gente deve querer que nossos filhos cresçam em tudo que a vida nos propõe com sabedoria. Não é só espiritualmente que a gente deve querer que nossos filhos cresçam. Mas, segundo a vontade de Deus, eles podem crescer na cultura, eles podem crescer na ciência, eles podem crescer em tantas áreas, como profissionais, como cidadãos. Agora, primeiramente, crescer em Cristo, maduros em Cristo. Maduros, esse deve ser o desejo de cada pai. Criar como Timóteo, na Bíblia, ficou maduro. Não era perfeito, mas era maduro em Cristo. De tal forma que hoje o nosso mundo não é muito diferente do mundo que Timóteo viveu, né? O Império Romano, talvez, e tantos desafios ali. Timóteo correndo risco de vida, com temores, com medos. Aí Paulo diz: tu é diferente, Timóteo. Da mesma forma hoje, nossos jovens, nossas crianças vivem nesse mundo tão desafiador quanto o de Timóteo, ou um pouco mais. Porque, na verdade, ali eram os últimos dias, e nós já estamos nos últimos dias desde aquela época. É da ascensão de Cristo, da ressurreição de Cristo, até o dia que Ele voltará. Nós continuamos nesses dias difíceis. Então, a mensagem é a mesma. Tu é diferente, Timóteo. Seja realizado em Cristo. Seja maduro em Cristo e depois exerça seu papel social, seu papel na família. Mas primeiro vem esse evangelho que nos invade, que nos salva, que nos complementa. Seja solteiro, seja casado, seja mãe, seja pai, seja viúvo, seja órfão, é Cristo em nós. Cristo em nós, isso que nos complementa, acima de todas essas coisas importantes e secundárias. Enquanto cuidamos humildemente da família, somos santificados e edificados por Deus. Já perceberam isso? Enquanto a gente educa os filhos, a gente é educado, a gente é moído, a gente é ensinado. Como é verdade. Filhos, né, são instrumentos de Deus para gerar o caráter de Cristo em nós. Como a gente tem que se humilhar para educar, como a gente aprende com Deus ao passo que a gente ensina. Somos santificados
por Deus, pelo seu Espírito, não pela família, mas Deus usa a família, Deus usa as circunstâncias para nos santificar. Também nesse caminho da humildade, nós vamos conhecendo, experimentamos de fato do Deus vivo. A gente vai vendo que Deus é real mesmo, que Ele é o centro do universo mesmo, que Ele é a prioridade da vida. A gente vai aprendendo, amadurecendo na fé e experimentando de Deus. Quando lideramos ativamente e com humildade, devemos ser líderes, pais e mães, líderes ativos e humildes. Esse é um desafio, ser humilde e ser ativo. Por quê? Porque a nossa autoridade como pais, ela é limitada, ela é um tempo. A de Deus é absoluta. A nossa autoridade é limitada. E aqui é a dificuldade, nós sermos ativos e líderes e ao mesmo tempo humildes. A gente quer mandar nos filhos, a gente quer ser autoritário, a gente quer decretar tudo a vida inteira de nossos filhos. Não, nossa autoridade é limitada. Por isso que é difícil ser humilde e intencional ao mesmo tempo. É o equilíbrio. É o equilíbrio. E o Evangelho dá esse equilíbrio. A submissão humilde, como já falei no texto, filhos obedientes, forma humilde. Esse é o caminho proposto por Jesus a Salomé, que o pastor Érico falou ontem na pregação do sábado à noite. Salomé era aquela mãe que queria, mãe de Tiago e de João, né, pastor Érico? Ela pediu a Jesus que colocasse os seus 2 filhos à destra dele. Olha o pedido dessa mãe. Que o Senhor coloque meus filhos, né, em lugar de autoridade, de honra. Aí Jesus a ensina, de certa forma repreende, dizendo que não compete a ele, compete ao Pai, e que eles estariam prontos para beber o cálice do sofrimento. Então, Jesus ensina que é diferente. Nas autoridades do mundo havia um tipo de liderança, muitas vezes autoritária, de governos, do próprio imperador da época, mas no meio do povo de Deus não era assim, era servindo. Cristo veio para servir, ele sendo o maior de todos, veio ensinar o caminho da humildade. Aquela mãe foi ensinada sobre isso. Talvez aqueles discípulos, né, quisessem que Jesus fosse um imperador, como disse o pastor Érico. Não, ele veio para servir, ele não veio para ser um imperador. Por isso que às vezes cansa o trabalho da família, que é para servir com humildade. Não é para sermos imperadores dos nossos filhos, nem da esposa, nem de ninguém. É para servi-los, é uma autoridade ativa, humilde, obediente, mas atenta e cheia da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, junta medula e os pensamentos e propósitos do coração. É pela palavra que educamos. Não devemos desistir, mas Deus pode renovar em nós todas essas verdades e dizer: eu quero continuar no caminho da humildade, eu quero perseverar na família, nos pais e filhos. Que os jovens hoje digam: eu quero esse caminho, eu quero essa porta estreita, eu quero construir minha família sobre a rocha. Porque muitas famílias às vezes desestruturam? Porque não tem uma boa base do Evangelho, da graça, do perdão, de Cristo. Aí os problemas aparecem, a família desestrutura, porque não tem uma boa base. Caminhando já para o final. Em humildade, devemos ainda perseverar na educação de filhos. Segundo Deuteronômio 6, é inculcar. Não provocar a ira, mas criá-los na disciplina, diz Efésios, na demonstração do Senhor. Sobre essa questão de inculcar.
tem a ver com, a palavra em hebraico tem a ver com uma flecha afiada várias vezes para poder atingir a caça, o coração ou o rim da caça. Assim, pai e mãe tem que ensinar, inculcar várias vezes, não desistir, pregar várias vezes, ensinar várias vezes, ter paciência ao ensinar, ter disciplina, como se estivesse amolando uma flecha, várias vezes, para que a flecha atinja o alvo. Como disse o pastor Érico, acho que foi ele também que falou ontem, não que essa flecha volte sobre nós e nos fira. Não sei se foi Tiel ou foi o pastor Érico que falou sobre isso. Mas uma flecha que acerte o alvo da vida, que é Cristo. Bem afiada, inculcar nos filhos. É um trabalho perseverante. Aprendemos, somos santificados nesse processo, mas Deus está afiando os nossos filhos através de nós. Não provocar a ira é outra coisa que a Bíblia diz, né? Que nós devemos criar na admoestação e na disciplina. Essa questão da disciplina me faz lembrar a mensagem de Eclesiastes, que Salomão vai ensinando, vai escrevendo, é como se ele estivesse nos furando, para que a gente fosse entendendo a razão da vida, o propósito da vida, ele vai furando. Sabe quando às vezes a gente vai tangendo o animal, que a gente vai ali acuando para que ele siga o caminho certo, encontre a porteira? Disciplinar é mais ou menos isso, é quando nossos filhos erram o caminho, a gente chamá-los à verdade. Às vezes parece que a gente está furando eles, incomoda, mas para que eles se acordem. A disciplina. E a admoestação é ensino, formal, informal, instruir em todo o tempo. É polir a flechas, né? Várias vezes, como já disse. Equilíbrio entre ensinar e disciplinar. Pastor Paul Walsh, ele disse, né, ele falando sobre a vara, que Provérbios orienta os pais a usarem com sabedoria e moderação, ele diz que devemos ter cuidado, porque o mesmo livro de Provérbios que fala na vara, fala muito mais sobre violência, sobre desrespeito. O que era que ele estava querendo dizer? Que os pais têm que ter cuidado, porque às vezes podem ser violentos com a vara, podem exagerar na vara, exagerar na disciplina. Então nós devemos ter cuidado, né? A disciplina existe, podemos usar, mas é com moderação, com sabedoria, de acordo com a idade. A vara. Cuidado para não sermos pais violentos ou provocarmos a ira em nossos filhos. Ted Tripp diz: não devemos desistir cedo demais. Espere um pouco mais, confie em Deus, não em você, não na sua capacidade. Às vezes nosso orgulho pode ser ferido. O que os outros pensarão de mim? A vontade de Deus e a glória de Deus é mais importante. Às vezes não temos paciência para treinar, conversar, corrigir, ensinar de novo, disciplinar corretamente, demonstrar, fazer junto, deixar fazer sozinho sob supervisão, até que chegue a maturidade. Provérbios 22, 6, quando for velho. E a oração também é um meio humilde de dependermos de Deus. E, finalmente, nós não devemos provocar a ira nos nossos filhos. Eu não entendia bem isso, porque às vezes a gente pode provocar a ira em nossos filhos. Eu não entendia bem, mas de fato a Bíblia adverte, né? Cuidado, pais, para não provocar a ira em seus filhos. E segundo o pastor David Merck, ele traz alguns exemplos aqui de provocação direta. É quando os pais pegam no pé dos filhos o tempo todo. Sabe aqueles pais que não dão descanso, é o tempo todo olhando, averiguando, desconfiando. Temos que ter cuidado para não ser pais exageradamente
que fiscalizam toda hora, todo instante, não dá tempo nem da criança. É como se não quisesse que a criança errasse nunca, porque eles vão errar, infelizmente. Nós erramos também. Isso a gente pode provocar a ira em nossos filhos, se a gente for exageradamente, pegar no pé de forma exagerada. Outra forma de provocar a ira direta é quando xingamos os filhos, menosprezamos os filhos. Já pensou, às vezes a gente xinga os filhos, menospreza. Você é isso, você, né, com ironia, a gente pode provocar uma ira no coração de nossos filhos. Como devemos ter cuidado. Terceiro, zombar do filho, ou ridicularizá-lo, uma parte do corpo dele, as amizades, os maneirismos, o namoro, etc. Às vezes a gente provoca uma ira quando a gente fala indevidamente, sem saber o que está falando e sem temor. Ele pode provocar uma ira em nossos filhos. Quarto, fazer brincadeiras inconvenientes e nocivas. Quinto, envergonhar os filhos publicamente. Sexto, provocar confusão e brigas em momentos especiais, familiares, refeições e celebrações, né? Às vezes a gente, com brincadeira, pode provocar uma discussão, uma irritação entre nossos filhos. Às vezes numa festa, às vezes na mesa, a gente fica provocando. Agora segue provocações indiretas. Quando negligenciamos, abandonamos, não cuidamos do filho, pode provocar uma ira. Quantas histórias eu já vi, né, de pais que abandonaram. Outro dia eu conversava com uma moça, e ela dizia que foi parar no orfanato. Hoje está bem, está na igreja, é uma serva de Deus, mas eu não entendi bem a história dela. Talvez ela foi abandonada pelos pais, foi parar no orfanato. Então esse é um dos motivos que a gente pode gerar ira, é a negligência, é o abandono, é o não cuidar dos filhos. E quantos pais eu vejo, agora mesmo no Dia das Mães, eu observando de ontem para hoje, um programa que eu assisti ontem, como as mães às vezes são louvadas, e glória a Deus que elas fizeram o trabalho de pai e mãe. É uma alegria para elas, mas é uma vergonha onde estavam os pais desses filhos. Ela não precisava ser pai e mãe. Se ela foi pai e mãe, foi porque o pai errou, não fez o papel dele. Que vergonha para ele. É um louvor para a mãe, é uma alegria, nós batemos palmas, nos alegramos pelo heroísmo das mães, mas para os homens uma vergonha, provoca ira nos filhos. Que não seja assim entre nós, que não seja assim entre o povo de Deus. Quantas mães que deram a vida, que foram buscar seus filhos na droga, que fizeram isso, glória a Deus, amém. Elas fizeram o papel de pai e mãe. Mas os pais onde estavam? Os pais onde estavam? Nem todos os pais são assim. Há pais também heróis, né? No bom sentido da palavra, há pais atentos. A Bíblia está cheia de pais que foram bons pais também, que cuidaram da família, que honraram a Deus mais do que a si mesmos e não viveram egoisticamente como muitos vivem. Segundo, sobre as provocações indiretas, tomar decisões precipitadas sobre o futuro do filho sem consultá-los. Nunca pedir perdão quando erra. Quarto, não investir tempo no filho. Quinto, mimar o filho a ponto de fazê-lo sentir-se o centro do universo. E sexto e último lugar, deixar de amar o próprio cônjuge. São formas que a gente pode provocar a ira em nossos filhos. Vamos encerrar e depois vamos servir a Santa Ceia com oração. Senhor, nós queremos perseverar no caminho da humildade, com nosso Senhor, com nosso Deus, com nosso Cristo, que nos deu exemplo. Ele não veio para servir, ou melhor, para ser servido, mas para servir, para dar a vida em nosso resgate. Que exemplo de humildade. Não nos deixa desistir, Senhor, do caminho da cruz, do caminho da fé, do caminho da nova vida, da transformação que nos invadiu, do novo de Deus, da piedade
que o Senhor proveu para nós. Nós não queremos nos afastar desse caminho, Senhor, porque esse é o sentido maior da vida. Não nos deixa olharmos só para o secundário, mas queremos olhar primeiramente para o Teu reino, para Cristo, para a salvação. Ó Senhor, a Tua palavra é poderosa para nos corrigir, para nos disciplinar, para pôr em ordem as nossas vidas, Senhor. Coloca em ordem as nossas famílias. Coloca em ordem a vida dos jovens aqui da igreja, todos eles, que eles possam ser maduros como a Tua palavra nos ensina. Ó Senhor, dá um entendimento, dá esse encontro verdadeiro, que eles não vivam para si. Corrige os jovens, abençoa os casais jovens, abençoa os pais jovens, que eles priorizem a maior necessidade dos seus filhos. Dá sabedoria aos maridos, dá sabedoria às esposas, dá obediência aos filhos, que possamos ser pais ativos e humildes. Tem misericórdia de nós. Muito obrigado, Senhor, com ações de graças, como disse a palavra, tudo isso com ações de graças, tudo isso com louvor. Reconhecer os nossos erros, Senhor, que possamos reconhecer e recomeçar a cada dia. Em nome de Jesus, amém.